Antes de nós começarmos o culto, nós estávamos tendo um probleminha com o áudio. Hoje de manhã nós tivemos um problemão com o áudio, mas acabou que deu tudo certo. E antes de nós começarmos o culto, também estávamos tendo problemas. Nós não sabemos se é o equipamento que nós estamos utilizando, se é a internet, se é o próprio Facebook que está sobrecarregado. Mas nós vamos prosseguindo, nós vamos adiante, né? Nessa noite eu quero falar sobre decisões ou escolhas erradas. Escolhas erradas. E para isso eu quero convidar os amados para que abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versos 7 a 11. A palavra de Deus assim nos diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, irei eu para a direita. Mas se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Vamos ler mais o versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor. Eu estou alegre, Senhor, regozijando no meu coração, porque definitivamente, Pai, eu posso sentir a presença do Senhor em nosso meio. Meu coração está rejubilando, Pai. Está alegre diante dos hinos que cantamos. E agora, Pai, diante da exposição de Sua palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Peço que o Senhor me use como Teu vaso, sabendo que o poder não está em mim, o poder está em Ti, Senhor. Que a mensagem não vem de mim, mas a mensagem vem do Senhor. E que Seu Santo Espírito, ó Pai, venha trabalhar em nossos corações. Venha ter essa liberdade. Fala aos corações, edifique nossas vidas, salve almas. Em nome de Jesus. Amém. Escolhas erradas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante um momento que os servos de Abraão e os servos de Ló, e até quero abrir aqui um parênteses, que se caso sair Jó, vocês me perdoem, tá? Os irmãos aqui de Chácara dos Pinheiros sabem que eu tenho uma certa dificuldade. Eu vou, em algum momento, enrolar aqui e talvez vou falar Jó. Então, ignora, é só pegar e entender que eu estou falando de Ló, tá bom? Então, Deus estava naquele processo de separar a nação de Israel, a descendência de Abraão, para formar a nação de Israel, para que lá no futuro Ele pudesse enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E nesse processo, Ló, o sobrinho de Abraão, estava com ele. E os servos de Abraão começaram a contender com os servos de Ló, porque eram muitos servos, era muita gente, era muito gado
que a terra onde eles estavam não estavam mais suportando eles estar ali no mesmo lugar. Então, sabiamente, Abraão, e também com gentileza, Abraão chega para seu sobrinho Ló e propõe para ele: olha, Deus tem abençoado tanto a mim quanto a você. Então, vamos fazer o seguinte, segue o seu caminho. E se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Mas se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Mas nós não podemos ficar mais juntos. A terra não suporta mais nós vivermos juntos. E então eles decidem se separar. A grande questão é a decisão que Ló tomou. Ló olhou para as campinas do Jordão, e ele viu que aquela terra era boa de pastagem. E olhando, atendendo ali à consciência dos olhos, talvez, sem atentar para o lugar em si, para o povo que habitava em seu redor, Ló tomou a decisão de ir lá e habitar próximo às cidades de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver que mais para frente, ele não somente decide morar próximos às cidades, mas como ele vai morar na cidade de Sodoma. Mas, amados, a decisão que Ló tomou não foi uma boa decisão. Foi uma decisão errada. Porque a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade moralmente corrompida. No versículo 13 do nosso texto diz que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E se aquele lugar não era um lugar onde Deus era exaltado, não era um lugar moralmente decente para que Ló estabelecesse as suas tendas e assim educar a sua família, as suas filhas no caminho do Senhor, então certamente aquele lugar não era um lugar próprio, um bom lugar para que Ló pudesse habitar. Olha, nós estamos aqui diante de um texto onde Ló poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Ló poderia ter ido para um lugar mais longe, mas Ló decidiu ficar ali. Ló decidiu ficar ali na região de Sodoma e Gomorra. Para os irmãos terem uma ideia da depravação daquele povo, quando Deus ele decide destruir Sodoma e Gomorra, ele envia anjos para tirar Ló e sua família de lá. E quando os anjos chegam na casa de Ló, os moradores da cidade, os homens, diz o texto, daquela cidade, vai até a casa de Ló e pede para Ló tirar aqueles anjos de lá, porque eles queriam ter relações com aqueles homens. Tamanha a depravação daquela cidade, daquele povo. E por causa disso, Deus decidiu destruir aquelas cidades. Nas nossas vidas, meus amados e muito queridos irmãos, nós também podemos tomar decisões erradas. Não de poder no sentido de que nós podemos fazer, que isso é liberado para nós. Não é isso, né? É na questão de possibilidades. Infelizmente, nós podemos tomar decisões erradas. Mas nós não podemos nos esquecer que todas as decisões que nós tomamos, todas as escolhas que fazemos, elas vão trazer grandes consequências em nossas vidas. A nossa vida, ela é construída por meio de decisões que nós tomamos. Em um acampamento que o pastor Sean, lá de São Paulo, ele pregou aqui para nós, no acampamento da Estância Maranata, ele disse que existem 3 grandes decisões, que é conhecido como 3 grandes Cs. A primeira decisão é a carreira. A carreira que nós iremos desenvolver na nossa vida, que nós iremos trilhar na nossa vida. Que profissão que nós vamos ser, em que nós vamos formar, qual que vai ser a nossa carreira. O primeiro C. O segundo C é o casamento.
com quem vamos nos casar. Essa é uma decisão muito importante. Se você é um jovem que está me ouvindo, olha, tome muito cuidado, ore bastante, procure alguém que ame ao Senhor mais do que a você. Porque é uma decisão muito importante. Se você tomar a decisão errada no casamento, você pode comprometer toda a sua vida. Em vez de você ter um lar que é um pedacinho do céu em casa, você pode ter um pedacinho do inferno dentro de casa. Então tome cuidado com as decisões que você vai tomar, né? Então o segundo C é com relação ao casamento. E o terceiro decisão, a grande decisão que todos nós precisamos tomar é com relação a Cristo. Nós precisamos nos decidir por Cristo Jesus. Essa é a maior decisão da vida de um ser humano. Servir ao Senhor, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Isso não vai somente mudar, transformar nossa vida aqui nesse mundo material, nesse mundo físico, mas como para toda a eternidade. Então, se você ainda não fez uma decisão para com Cristo de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador em sua vida, faça isso hoje mesmo. Não deixe para amanhã, pois essa é a decisão mais importante de sua vida. Porque amanhã pode ser tarde demais, então não deixe para amanhã, faça isso hoje mesmo. Nesta noite, aproveitando-se da decisão errada de Ló, eu quero mostrar 3 consequências terríveis que aconteceram na vida de Ló. Como eu disse, infelizmente nós estamos vulneráveis a tomar decisões erradas. Mas deixe dizer, toda decisão que eu e você iremos tomar em nossa vida irá ter consequências. A pergunta é, nós estamos prontos para essas consequências? E na vida de Ló nós iremos ver as 3 grandes consequências, ou terríveis consequências, que aconteceu na vida de Ló, por tomar decisões erradas, por fazer escolhas erradas. Quais são essas consequências? A primeira consequência da decisão errada de Ló, decisão essa de viver num lugar moralmente destruído, longe da vontade de Deus, foi um cativeiro inesperado. No capítulo 14 do nosso texto, do livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 12, nós podemos ver uma guerra acontecendo ali na região do Oriente Próximo. E nesta guerra, Ló quase perdeu tudo o que ele tinha. Ló, ele foi levado cativo, prisioneiros pelos reis Anrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal. Ló poderia aqui ter perdido tudo, sua liberdade, seus bens e principalmente a sua família, o seu maior tesouro. Mas graças a Deus nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Ló. Abraão, ao ficar sabendo do ocorrido, ele montou uma equipe de resgate que vai ao encontro daquelas tropas militares e entra em uma batalha com eles para resgatar Ló e sua família e todos os seus bens. Deus, na sua grande misericórdia, abençoa e Abraão consegue recuperar tudo de Ló. Ou talvez quase tudo. Ló aqui poderia ter mudado sua decisão, de ao invés de ficar ali em Sodoma e Gomorra, procurar um outro lugar para viver, um lugar aonde Deus se agradaria. Ló poderia consultar ao Senhor e dizer, Senhor, aonde o Senhor quer que eu more? Aonde o Senhor quer que eu habite? Porque o mais importante na minha vida é estar na sua presença. Eu não quero riquezas, eu não quero prosperidade. O mais importante é estar na sua presença. Mas nós podemos ver algo contrário acontecendo. Nós podemos ver Ló continuando no erro. Ao voltar para a região do Oriente Próximo, ali onde nós chamamos de Palestina, naquela região,
Ló, ele vai morar no mesmo lugar aonde ele morava. Talvez aqui seja um momento que, em vez de Ló fugir de lá, ele vai morar em Sodoma. Porque lá na frente nós vamos ver que os anjos buscaram eles dentro da cidade de Sodoma. Nós não sabemos ao certo. Mas, irmãos, e essa decisão de continuar no pecado trouxe mais consequências desastrosas em sua vida. Meus irmãos, aqui talvez Deus estava trabalhando com o coração de Ló. Talvez Deus aqui nesse momento, aonde Ele permite que aqueles reis levassem Ló no cativeiro, talvez Deus estava trabalhando, chacoalhando seu servo, dizendo assim: Ló, acorda! Ló, se arrepende dos seus pecados. Ló, volte seu coração para mim. Mas o que nós vemos é um homem que decide voltar e talvez até piorar sua situação diante de Deus. Meus amados, isso mexe com a gente. Aplicando para as nossas vidas hoje, quantos crentes em Cristo Jesus estão vivendo vidas deploráveis, vidas terríveis diante de Deus, longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus, e Deus trabalhando com sua vida, trabalhando com seus corações, e ao invés de mudarem sua vida, tomarem uma decisão de abandonar o pecado, quantos ainda decidem permanecer no pecado? E as decisões, as escolhas que nós fazemos, vai trazer consequências. A segunda consequência da decisão errada de Ló foi que Ló, ele perdeu todos os seus bens. No capítulo 19 de Gênesis, do versículo 15, vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Gênesis 19, versículo 15 e 16. A Bíblia diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-lhe fora da cidade. Deus, no capítulo anterior, Deus, ele vira para Abraão e revela para Abraão que os planos dele, que Deus iria trazer juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus iria trazer juízo. Meus amados, isso aqui é algo muito importante para as nossas vidas. Deus, ele é um Deus de amor. Olha, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Mas Deus também é um Deus de justiça. Deus, ele pune os pecados. Olha, o juízo que Deus está trazendo sobre Sodoma e Gomorra não é maldade de Deus. Pelo contrário, é Deus manifestando a sua justiça. O juízo trazido sobre a cidade de Sodoma e Gomorra são consequências do pecado daquele povo. O juízo de Deus. E nós precisamos, irmãos, estar com os nossos olhos bem abertos. Se você que está me ouvindo, se você que está me assistindo neste momento, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, aonde Jesus transformou o seu coração, se você ainda não recebeu como seu único e suficiente Salvador, você pode estar correndo grande perigo. Porque a Bíblia diz que vai vir um momento de ira sobre a alma de todo pecador. Deus vai trazer juízo. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar dessa ira futura. Todos aqueles que se achegam a Cristo, crendo nele, confiando nele, recebendo ele como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós somos salvos deste momento de ira.
E a ira de Deus vai vir sobre a terra em algum momento, mas essa ira que eu estou falando é especificamente sobre a morte eterna. O dia do juízo final, aonde as pessoas serão lançadas no lago de fogo. O inferno. Terrível juízo que virá sobre o pecador sem Cristo. Deus está me usando neste momento e usando pregadores, usando crentes no Senhor Jesus para anunciar essa grande verdade. Anunciar essa verdade aos corações dos amados. Anunciar essa verdade que só Jesus Cristo salva, para que nós sejamos salvos dessa ira. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu conheço pessoas que rejeitaram Cristo, foram rejeitando, e não tiveram uma outra oportunidade para receber Jesus como seu Salvador. Eu conheço um caso. Um pastor amigo nosso contou essa história, que ele estava evangelizando um jovem que estava frequentando os cultos da igreja. E num dia, uma jovem da igreja convidou aquele jovem para ir no culto, e esse rapaz falou, olha, eu estou aqui já te esperando e tal, né, para nós irmos para o culto. E essa jovem chegou no lugar indicado e aquele rapaz não estava. E a jovem, não encontrando o rapaz, foi para o culto e ali no culto, cultuou ao Senhor e nada do rapaz. Ela tentou entrar em contato e nada. Depois, no outro dia, ela ficou sabendo que o rapaz, naquele dia, entrou dentro de um carro com outros amigos, foi para um determinado lugar, onde ele levou um tiro e acabou indo a óbito. Talvez hoje seja o último dia que você terá a oportunidade para entregar sua vida a Cristo. Você está pronto para sofrer as consequências de se rejeitar Jesus? Fica isso no seu coração. Voltando aqui para Ló, Deus tinha anunciado para Abraão que iria destruir. Abraão chega até a interceder pela cidade, mas ali na cidade o único justo que havia ali era Ló. Justo aqui, irmãos, é salvo. O único salvo, a única pessoa que cria no verdadeiro Deus, que cria em Jesus que um dia veria, era Ló. E por isso Deus decide manifestar mais uma vez a sua misericórdia e graça sobre a vida de Ló. Aonde Deus envia 2 anjos para tirar Ló e sua família daquela cidade que estava prestes a ser destruída em consequência aos seus pecados. Mas Ló e sua família começaram a enrolar para sair da casa. E por isso Deus acaba aqui forçando eles, tirando eles de lá repentinamente. Os anjos pegaram nas mãos talvez de Ló e de sua esposa, e cada um segurando ali nas filhas, porque os seus genros não ouviram, não deram ouvido ao seu sogro. Então Deus tirou Ló, a esposa e as meninas de lá, daquela cidade, bruscamente. Não deu tempo para eles pegarem nada. Não deu tempo para pegar mais uma peça de roupa, não deu tempo para pegar, talvez, dinheiro ou alguma peça de valor para que eles pudessem continuar sua vida em outro lugar. Não deu tempo para tirar as suas coisas de dentro de casa, colocar numa carroça e eles irem. Não deu tempo para fazer isso. Por causa da decisão errada de Ló, da escolha errada de Ló e da persistência de estar no lugar longe da presença de Deus, Ló acabou perdendo tudo o que ele tinha. Ló perdeu tudo o que ele tinha. Eu não estou dizendo que toda tribulação que vem nas nossas vidas é consequência de pecado, não é isso. Deus muitas vezes prova a nossa fé. Prova se realmente nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus. Deus permite-nos passar por certa circunstância para trabalhar com os nossos corações, para nos lapidar e fazermos agradáveis diante dEle. Mas no caso de Ló,
Ló perdeu tudo por causa de escolhas erradas em sua vida. Muitos crentes em Cristo Jesus estão perdendo tudo em sua vida por causa de escolhas erradas. Muitos crentes estão perdendo o trabalho, estão perdendo o dinheiro que estava guardado na poupança, o bom carro que tinha, talvez até mesmo a casa, por escolhas erradas que eles têm tomado. Irmãos, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele irá colher. Isso é um princípio universal, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Tudo que nós fazemos, nós iremos colher do fruto de nossas obras. Irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas, meus irmãos, para que nós possamos estar na presença dEle. Para que nós possamos ser joias preciosas na presença dEle. Talvez Deus esteja trabalhando com você neste momento. Talvez você consiga olhar para a sua vida e ver Deus trabalhando no seu coração, na sua família ou alguém em sua família. Isso porque Deus, Ele é um bom Pai. E como bom Pai, Deus, Ele disciplina os seus filhos. Deus disciplina nossas vidas para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Deus, Ele quer que nós olhemos para Cristo e que vivamos nesta vida por Ele e para Ele. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Deus, Ele é suficiente na sua vida? Se você perder tudo nesta noite, perder o seu carro, perder a sua casa, se você perder o seu trabalho, se você perder a sua saúde, Cristo continuará sendo suficiente para você? Se sua resposta for não sei, talvez o seu relacionamento com Deus não esteja tão bem como você imagina. Medite nisso, pense nisso. Ló perdeu tudo que ele tinha, todos os seus bens, todas as suas riquezas, em consequência a escolhas erradas que ele tomou. Em último lugar, nessa noite, a terceira consequência da decisão errada de Ló foi que ele perdeu a sua família. A primeira pessoa que Ló perdeu da sua família foi a sua esposa. Ao sair daquela cidade, ao estar no caminho para ir para outra cidade, fugindo ali de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, ela olhou para trás. Ela olhou para trás e imediatamente ela se tornou em uma estátua de sal. Em outras palavras, ela morreu. Porque os anjos deram uma ordem para ela, para eles no caso. Vão olhando só para frente, não olhem para trás. Não façam isso. E infelizmente a mulher de Ló, ela olhou para trás. E ela morreu por causa disso. Quantas pessoas, quantos crentes, infelizmente, depois de terem se convertido, depois de terem suas vidas transformadas, começam a ter problemas em sua vida e ao invés de continuarem firmes no Senhor, começam a olhar para trás. E, amados, na vida espiritual, quando nós olhamos para trás, o que nós vamos encontrar é morte, é destruição. A mulher de Ló, ela olhou para trás, porque talvez o coração da mulher de Ló não estava em Deus, mas estava nos bens que foram deixados para trás. Nós não podemos nos esquecer que Ló era um homem próspero. Ló era um homem rico, cheio de riquezas. Talvez o coração da esposa de Ló estivesse alicerçado nas riquezas que eles haviam perdido. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Mateus capítulo 24, o versículo aqui, eu acho que eu não coloquei, foi o capítulo. Acabei errando na referência aqui, mas o texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é o Senhor de nossas vidas? O Senhor de nossas vidas, o Senhor do nosso coração, está sendo Jesus Cristo? É Jesus o seu único e suficiente Salvador? Ele é o Senhor, lembrando que a palavra Senhor é dono. Somos propriedade de Cristo. Mas Cristo está sendo o Senhor da sua vida? Ou outras coisas estão controlando a sua vida? Está sendo o Senhor na sua vida. Nós sempre iremos servir a alguém. Ou nós iremos servir ao Senhor, ou nós iremos servir as riquezas, as nossas paixões, os nossos desejos. Quem é o Senhor da sua vida? Talvez, muito possivelmente seja, que a esposa de Ló, o seu Senhor, era as riquezas. Por isso ela olhou para trás. Ló, ele primeiramente perdeu a sua esposa. E sabe por quê, meus amados? Porque Ló não deu a devida atenção para o coração da sua esposa. Ló não cuidou da saúde espiritual da sua esposa. Talvez Ló, ele não fazia cultos no seu lar, talvez Ló não orava com sua esposa. Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que Ló negligenciou o coração de sua esposa. E meus amados, nós que somos homens em Cristo, precisamos atentar mais para isso. Não que eu seja perfeito nisso. Eu falho muitas vezes nisso também. Mas, meus amados, nós não podemos negligenciar o coração de nossa família. Porque quando nós deixarmos e negligenciarmos nossa família, e darmos mais atenção para os nossos desejos, nossas paixões, as nossas vontades, em um momento nós iremos perder nossa família. Iremos perder nossa esposa, e também como Ló, podemos perder os nossos filhos. Podemos ver no capítulo 19, do versículo 30 em diante, que Ló, ele também perdeu as suas filhas. Por viver em um lugar longe da vontade de Deus, o coração das suas filhas foram completamente corrompidos. Abra sua Bíblia em Gênesis 19, versículo 30 e 32. 30 a 32. Diz assim: E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vendemos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos descendência ao nosso pai. Meus amados, olhe a depravação daquelas meninas, a ponto de arquitetar um plano para se deitar com o próprio pai. É uma depravação terrível. Isso foi consequência deles viverem em um lugar longe da vontade de Deus. De Ló estar longe da vontade de Deus. Longe de Deus. Habitando em um lugar terrível. Um lugar moralmente corrompido. Um lugar onde o ambiente não era bom para criar os seus filhos. Para edificar o seu lar. Meus amados, nós estamos vivendo em dias aonde nós não precisamos sair da nossa casa para o mundo entrar nos nossos corações. Basta você pegar o controle remoto da televisão e ligar. E ali você vai encontrar coisas terríveis. A internet também nós encontramos muita coisa boa, mas existem muitas coisas terríveis também. Eu te pergunto, você se preocupa com o que tem entrado no coração dos seus filhos? Você tem monitorado o seu filho, os seus filhos, e visto o que eles têm feito, o que eles têm postado, seja nas redes sociais, seja os vídeos e desenhos que eles assistem? Você tem observado isso? Atente para isso enquanto há tempo.
porque você pode perder o coração dos seus filhos. Os nossos filhos, talvez você não lembre disso, isso aconteceu comigo e com você. Mas chega um momento nas nossas vidas que nós queremos a aprovação daqueles que estão em nossa volta, daqueles a quem nós admiramos. E se nós perdemos o coração dos nossos filhos, eles não vão querer a aprovação nossa, eles vão querer a aprovação de outros. E esses outros podem ser pessoas terríveis, moralmente detestáveis, que influenciarão os nossos filhos a viverem uma vida perversa, uma vida destruída, longe da vontade do Senhor. Porque o mundo tem trabalhado para isso. Há pouco tempo atrás, nós estávamos enfrentando algo que o governo daquela época estava preparando materiais escolares para chegarem nas escolas para destruir a inocência dos nossos filhos. Mas a luta não acabou, não é porque nós temos um governo que se preocupa com isso que a nossa luta acabou, não. A nossa luta só irá acabar o dia que nós partirmos para a eternidade. Mais importante do que um bom carro, mais importante que uma boa casa, mais importante que dinheiro na poupança, é a família que Deus te deu. E se você é o líder espiritual do seu lar, Deus te deu grandes responsabilidades. Nós, como homens, pais de família, Deus nos levantou para serem líderes dos nossos lares. O que nós estamos fazendo como líderes do nosso lar? Os nossos filhos estão olhando para as nossas vidas e vendo nossos exemplos. Olhando para as nossas vidas e vendo nossas atitudes. Que tipo de decisões, que tipo de escolhas nós estamos fazendo? Eu quero dar 3 conselhos rapidinho, já estamos concluindo. 3 conselhos importantes para nós fazermos escolhas, para nós tomarmos decisões em nossa vida. Primeiro conselho, consulte sempre ao Senhor. Diante de toda e qualquer decisão, seja a menor possível, consulte ao Senhor. Veja se isso é plano de Deus. Veja se isso vai agradar a Deus, se isso vai te aproximar de Deus. Busque o conselho na palavra de Deus, pois a palavra de Deus sempre irá te ajudar a tomar decisões, seja quais elas forem. A Bíblia sempre te dará uma resposta. E se você tem dificuldades, procure conselho com o seu pastor, com alguém maturo na fé. Busque conselhos de alguém maduro espiritualmente. Busque conselhos que irão te ajudar a tomar decisão à luz das Sagradas Escrituras. Seja prudente, segundo conselho. Seja prudente, planeje de antemão, observe os pós e os contras. Todas as nossas decisões haverá consequência. Analise e escolha as melhores nas nossas vidas. Seja prudente, a palavra de Deus nos aconselha isso. A planejar. E o terceiro conselho é, observe as prioridades em sua vida. O que é prioridade para você? Hoje, nesse momento, para pensar. O que é prioridade na sua vida hoje? A prioridade é trabalhar, ganhar dinheiro para você adquirir algo de importante na sua vida? Seja um carro, seja uma casa. Sua prioridade hoje é cuidar bem da sua família, sustentar bem sua família? Qual que é a sua prioridade? A prioridade de todo crente salvo e lavado pelo sangue de Cristo deve ser estar na presença de Deus. Estar desfrutando da doce presença de Deus. A prioridade de todo crente deve ser Jesus Cristo. Diante de qualquer decisão que nós precisamos tomar, isto irá agradar ao Senhor? Isto irá agradar ao meu Senhor Jesus Cristo? Nunca tire Jesus da sua vida, e muito menos da sua família. Pois a decisão, as escolhas erradas, podem trazer
consequências terríveis. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias. Louvado seja Deus por sua graça. Que independentemente da situação que nós estivermos, mesmo que se nós estejamos no mais fundo abismo, no fundo do poço, Deus, Ele é poderoso para te tirar de onde você está, para restaurar a sua vida, para transformar você. Talvez, e eu tenho certeza disso, as consequências elas virão. Talvez não. As consequências das suas escolhas erradas, elas virão. Mas nós temos um Deus que está pronto a nos perdoar em qualquer momento. Amém ou não, irmãos? Amém. Deus está pronto a te perdoar a qualquer momento. Esse negócio no coração de acusação que vem, nossa, você tem a cara de pau de chegar diante de Deus depois de ter feito isso. Quem faz isso não é Deus e nem o Espírito Santo. Quem faz isso é o diabo. Porque Deus está trabalhando em nossas vidas para restaurar nossas vidas. Para nos restaurar a sua presença. Para voltarmos a termos plena comunhão com Ele. Então, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, busque ao Senhor. E Ele está pronto a te perdoar. Se arrependa verdadeiramente. Entenda que é pecado e procure abandoná-lo. Não procure culpados. Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do beltrano. Não, a culpa é minha. Eu pequei. Eu errei. Eu tomei a decisão errada. As consequências, elas virão. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E aplaque as consequências. Irmãos, Deus Ele irá fazer. Deus irá abençoar as nossas vidas. Talvez você que está me ouvindo ainda não é salvo. Ainda não sabe o que é desfrutar a doce presença de Deus. Ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus está trabalhando na sua vida para que você, deixando tudo, possa seguir a Jesus. Para que você, deixando sua antiga fé, deixando suas antigas convicções, abandone tudo, abandone pecado e volte seu olhar para o Senhor, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador. Talvez você possa estar me dizendo, ainda não é o momento de eu fazer isso. Olha, tome cuidado, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Deus está me usando nesse momento para te dizer, o momento é agora. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e diga no seu coração, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia. Salva minha alma, transforme minha vida. Faça isso agora, para que você possa ser salvo. Porque se você virar e dizer, não estou pronto, não é o momento, ou então, não, em outra oportunidade, você está rejeitando Jesus. É uma escolha errada. Deus está trabalhando na vida de todo mundo para nos levar até Jesus, até Cristo, para que nós possamos chegar diante dele e suplicar pelas nossas almas. Deus está trabalhando na sua vida para isso, meu amado amigo, para que você se arrependa e venha até Jesus, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Não tome a decisão errada, tome a decisão correta, se renda a Jesus. Porque a decisão errada irá trazer consequências na eternidade. Na eternidade. Você, meu amado irmão, salvo pela graça em Cristo Jesus, que o Senhor Deus trabalhe nos nossos corações, nos dê sabedoria,
para que possamos tomar decisões corretas, escolhas corretas, diante do Senhor, procurando agradá-lo em todas as nossas vidas. E toda decisão correta irá nos levar para mais perto do Senhor. Que Deus nos ajude a não tomar decisões erradas, a não fazer escolhas erradas, mas fazer escolhas que agradam e bendigam o nome santo e bendito do nosso Senhor.